Hoje, conversando com o secretário estadual de Educação, Adriano Soares, que quando assumiu, já deixou claro, achava que o problema era menor do que é. O senhor agora se sente capaz ainda de dar uma sequência objetiva para que a educação seja melhor quando o senhor sair do que quando o senhor entrou? Ricardo, olha, a educação de Alagoas ela está mudando muito. Eu posso lhe assegurar que a educação ela está passando por um processo muito profundo de transformação. Não é fácil, porque você tem problemas de décadas. Não é coisa de um governo ou dois governos. O problema da educação é um problema de muito tempo. Nunca houve uma preocupação que não a pedagógica. E as políticas pedagógicas sozinhas, como é que você vai aferir a eficiência? Afere. A escola tem que atingir X de IDEB. Mas como é que essa escola, quais são as ferramentas, quais são os parâmetros para ela alcançar aquele resultado? Então tudo sempre fica muito solto. A gente tinha as informações à mão na secretaria. Isso não é brincadeira. Você imagine que sai uma escola de Pariconha ou de Novo Lino, manda a informação para a CREA, a coordenadoria manda para a secretaria. Quando tudo isso é ajustado, passou-se 1, 2 anos. As informações, portanto, já condensadas, já não tem valor nenhum para a gestão. A realidade é a outra. realidade já é outra. Por exemplo, nós temos 25% de evasão escolar, é o número. Esse número é falso. A evasão escolar é infinitamente menor. Por que dá essa diferença? Porque dá problema na matrícula. Você vai bater os números não batem. Então você precisa, o que é que a gente tem modificado? Gestão. Não tem como informatizar tudo, colocar nas escolas internet, Wi-Fi sem fio. Nós estamos colocando até dezembro 100% das escolas estarão informatizadas. Hoje já são mais de 100 escolas com internet sem fio. Isso vai ter o sistema de gestão da escola online, caderneta escolar online. Então, isso tudo, e eu tenho uma sala de situação. Eu estou acompanhando, Ricardo, e esse ano eu vou acompanhar o que acontece na rede estadual online. Isso combate a evasão, isso melhora a qualidade do ensino. Agora, tenho que fazer o concurso de professor, que eu fico às vezes... polêmica em relação a uma PGE, isso não veio uma picuinha desde a época que o senhor foi secretário de gestão do governo Lessa? Eu tenho uma relação hoje muito boa com a Procuradoria-Geral do Estado. Não vejo picuinha, vejo uma visão jurídica. Quem deu o parecer, inclusive, o Ricardo Mero, que eu tenho o maior respeito por ele, é uma visão jurídica. Agora, na minha concepção, isso eu tenho conversei com o Procurador-Geral, Marcelo Teixeira, e com o próprio Ricardo. Eu defendo a tese o seguinte: olha, primeiro, a CESP, a UNB, é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Fazendo da polícia? Fez a Polícia Civil, agora da militar sem licitação. Fez o concurso de juiz. Os últimos concursos de juiz que ninguém questionou nada, foi a CESP quem fez, sem licitação. Aí ela não entra em licitação? Não entra, porque ela não entra, porque ela é contratada diretamente. Aí o que é que acontece? A Anvisa fez licitação. Olha o rolo que deu no concurso da Anvisa, tendo que ser anulado um concurso nacional. Então, eu defendo a UNB porque eu quero ter tranquilidade de fazer um concurso transparente, que o resultado seja o melhor possível e que não haja sucessões de recursos, porque isso só vai atrasar. Agora, se a Procuradoria disser, olha, vai ter que licitar, eu vou obedecer, observar, não convencido, mas observarei e farei, a gestão pública fará o concurso, e seja o que Deus quiser. Mas eu ainda acredito que a Procuradoria está analisando, esse assunto voltou pela 4ª vez, para fazer uma reflexão, e eu acho que sai disso. Mas quero dizer, Ricardo, o seguinte: é fundamental a contratação de professor. A rede não pode, esse problema dos monitores é um problema de décadas também. Não é? Nós temos hoje uma quantidade imensa de monitores nas escolas, o monitor recebe menos, eu não posso investir na formação dele, porque ele não é do quadro. Por mais esforçado que ele seja, eu não tenho como investir nele. Então, e isso diminui o IDEB, diminui a qualidade do ensino. Então, o concurso agora é uma das prioridades. Mas eu tendo o concurso, eu tendo o investimento em gestão, na informática, modernização,
eu tendo o controle de toda essa situação da educação, Ricardo, os resultados já aparecerão no próximo IDEB. Essa questão da reforma das escolas, foram mais de 120? 170. 170. Foi um momento de arroubo, assim, de, olha, vamos fazer, tem o dinheiro aqui, e o senhor não imaginou que houvesse dificuldades, por exemplo, de empresas para fazer essas reformas? Não foi a coisa mais acertada que eu fiz, porque não foi arroubo, foi necessidade. Ricardo, eu estava em casa num domingo, se não me engano, era segunda-feira à noite, quando o telefone toca e vem a informação, caiu o teto da escola de Campo Alegre, tinha 19 crianças feridas. Na verdade não foram 19, foram 9, mas em nenhum estado grave, graças a Deus. Mas aquilo ali me angustiou demais. Depois começou uma campanha constante dizendo que eram todas as escolas, que eram 40 escolas que estavam para cair. Eu até refutei esse número. Quando nós fizemos o levantamento, Ricardo, a rede estava, a sua estrutura física toda comprometida. Eu não sei como a gente não teve tragédia aqui em Alagoas. Então, aquilo foi um dos grandes acertos. E eu apanhei muito, na verdade, foi porque eu estava fazendo, eu tenho convicção disso. A demora, quem faz a reforma de casa sabe que é complicado, imagina a reforma da escola. A gente entra, foi feito o levantamento, se levantou os problemas. Quando chega na escola, você vai mexer, é uma fossa que estoura, é uma parede que não foi vista que está para cair. E para completar, eu tive o azar de que algumas empresas que foram indicadas, e eu tive uma parceria muito boa com o Sinduscom, só tenho a elogiar. Mas, infelizmente, algumas das empresas que foram indicadas pelo Sinduscom não tinham essa estrutura para pegar aquelas obras. Aí começou a tropeçar nos próprios pés. Aí você, para tratar um contrato desse, é difícil, demorado, e por isso demorou. Mas hoje nós temos 170 escolas reformadas, com estrutura adequada para a prática pedagógica, e ficaram para trás os que criticavam, os que eram contra, mas hoje tem que se render a um fato. A rede pública estadual hoje está muito melhor do que era antes. Eu vou fazer uma última pergunta no finzinho, o pessoal já está me apressando aqui. Uma pergunta que, se eu puder responder objetivamente, eu agradeceria. Eu fui testemunha já, inclusive, de alguns contemporâneos seus, de universidade, que o admiram e ressaltam sua qualidade de advogado eleitoral, com livros escritos. Está perdendo tempo aqui, quer dizer, nessa história, nessa briga, enfim, do estado de Alagoas, uma coisa mais estreita, né? Num ambiente muito menor do que a dimensão que poderia ter atuando no direito eleitoral. O senhor se sente perdendo tempo ou está só adiando? Ricardo, se a gente se omitir numa circunstância dessa da vida, quem ocupa os espaços? Eu acho que eu estou dando a minha contribuição para a sociedade alagoana. Meu livro, mesmo eu fiquei com as madrugadas estudando, a nova edição vai sair agora em julho, agosto. Eu continuo estudando, mas eu estou dando a minha contribuição para o estado de Alagoas. A minha vida privada depois eu volto e eu sei, a minha advocacia eu cresço. Eu continuarei crescendo, continuarei... Agora, a gente ficar se omitindo, quer você no jornalismo, se omitir do papel que você tem, ou eu na minha vida, eu me omiti das possibilidades, o Maurício Breda, que coloca a vida em risco, por exemplo, para estar numa função daquela, a gente vai ficar se omitindo? Né? Então, a minha posição é essa. Eu acho que eu me alegro muito quando eu sair, se a gente dar um salto no IDEB, aí eu vou poder dizer como São Paulo, combati o bom combate. Ok, obrigado pela sua participação, secretário, obrigado pela entrevista.